Bom, hoje a gente vai falar sobre como fazer a instalação da Evolution API nessa nova versão agora que a gente pode colocar o MongoDB. Então, vai ser um vídeo bem interessante, acredito que vai te ajudar. E nesse caso já conto com o seu like, que é muito importante, tá? Então, deixa aquele like se o conteúdo for útil para você e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E para começar, o que a gente vai precisar? Nada diferente do que a gente viu, entretanto tem uns pontos agora nessa nova versão que vai precisar do MongoDB, que é um banco de dados. Se você não sabe instalar, né, utilizando com Docker, né, se você quer deixar isso dentro da sua estrutura com Docker, eu tenho um vídeo que eu já fiz mostrando lá como subir o MongoDB, dá uma olhada, depois você volta aqui para você continuar, certo? Então nesse caso aqui, a gente está na Evolution API. E o primeiro ponto você pode achar estranho, Rafael, mas isso aí, né, o repositório, né, do Docker, da imagem oficial da API. Nesse caso, se você não sabe, é sim. Agora vai a partir desse momento. Eu recomendo que você comece a utilizar essa imagem, tá? Que é a mesma desse aqui. Então aqui eu estava até vendo, ó, é o mesmo que a gente utilizava. Entretanto, agora para ficar mais profissional, para ficar mais organizado, agora tem uma imagem aqui com esse nome e Evolution API, que é a mesma coisa. Se você utilizar ainda a antiga, está funcionando, ainda tem aqui, ó, já tem a versão 1.6.0, que é a que a gente vai trabalhar agora, está funcionando, você consegue usar. Entretanto, sabe que seria interessante você já utilizar a nova, tá? Que pode ser que a qualquer momento aquele repositório antigo pare de ser atualizado e comece só a sair atualizações através desse repositório aqui do Docker. Então fica esse primeiro ponto aí para você. Bom, como eu falei, nós estamos aqui. Você pode acessar o GitHub para ter mais informações, só que a gente vai direto ao ponto, tá? Aqui, como eu já expliquei para vocês, deixa eu só ver aqui na minha cola o que eu tenho que mostrar. Então, nesse caso aqui, ó, já para adiantar, eu vou copiar aqui a URL e aí você pode, eu acessei aqui no GitHub e aí você pode ver na variável de ambiente, tá? Aqui em Docker e aqui tem a Zenv. Você pode ver que são várias e várias, eu utilizei alguma delas, eu mostro isso aqui justamente para você ter um passo inicial e você ver que é possível implementar algumas coisas a mais, certo? Então fica aqui o GitHub para você dar uma olhada, até ver também algum tipo de problema, alguma coisa você pode estar abrindo aqui e colocando, né, e ajudando aí a comunidade com qualquer problema que você encontre. Então vou direto aqui para a stack, já para a gente ver. Então estamos aqui no nosso arquivo e a gente começa com aquele padrão, versão 3.8. Os serviços aqui só tem um, que é Evolution API. E de fato o que mudou aqui, se a gente for ver, é exatamente, ó, a imagem conforme você está vendo. Então a partir desse vídeo eu estou pegando aqui no novo repositório, do novo nome lá, pegando a versão 1.6.0, tá? Não coloquei latest, estou colocando uma versão específica, que essa versão, pelo que dá a entender, está funcionando de boa aí com o MongoDB. Então aqui tem um comando normalmente e tem as redes. Aqui entra um detalhe importante na questão da rede. Conforme você está vendo aí, a gente que tem um padrão aqui, a gente está utilizando o traffic, então eu preciso colocar na mesma rede para poder utilizar o meu domínio, certo? E nesse caso, como eu estou utilizando aqui o Docker também no modo Swarm, que a gente já vem fazendo do começo, eu coloquei meus bancos de dados na rede App Network. É uma forma que eu faço, tem gente que coloca só em uma rede, e aí você adapta, né, caso esteja diferente, né, ou você pode criar essa rede também, ou a rede com o nome que você preferir colocar. Então preciso colocar essa aplicação para ele enxergar o MongoDB e conseguir se conectar. Depois aqui tem os volumes, que normalmente a gente coloca aqui somente para poder, né, o nome e mapear aqui dentro, tá? Então aqui você pode ver que vai mapear o que tiver dentro dessas pastas. Bem simples e bem fácil. E a gente tem a parte mais importante. Então, diferente da primeira stack, da versão anterior, tinha poucas coisas aqui, né? Até tinha comentado para você colocar mais se você precisasse. E a versão anterior, ela trabalhava mais com arquivos e estava dando muito problema de no session. E agora com essa nova versão, dá a entender que está funcionando perfeitamente com o Mongo, que agora utiliza um banco de dados. Então, aqui continua da mesma forma, o server URL, você vai colocar o URL do seu domínio.
Aqui eu vou colocar, por exemplo, o meu domínio mesmo, já para deixar pronto. Eu estou utilizando a API, você pode colocar o que você preferir. Daqui a pouco a gente vai apontar que está utilizando isso aqui. O nome da seção, você pode alterar. A API Key, eu já vou colocar uma API que eu deixei pronta aqui. Deixa eu só vir aqui pegar. E aí você pode entrar em algum site e gerar números, para estar colocando aqui. Então tá aqui um número aleatório que eu entrei em qualquer site que gera, né, uma key, uma chave, e você pode estar colocando aqui. Bom, então aqui a gente não tem novidade, é a mesma coisa. Entretanto, temos agora essa novidade do banco de dados. Como eu falei, anteriormente a gente trabalhava, né, no caso a gente não, a API trabalhava com arquivos. E agora você pode trabalhar com Mongo. Então, o primeiro passo dessa variável aqui, que eu busquei lá, na documentação, vem como false. Se você vai trabalhar com Mongo, você tem que colocar como true. Aqui nesse caso, como eu estou trabalhando dessa forma na variável de ambiente, eu tenho que colocar uns 2 pontos aqui, senão ele vai dar problema na hora de colar lá no Portainer. Agora, se eu estivesse trabalhando assim, ó, com a variável igual, não precisaria, tá? São algumas formas de fazer, e aí é só para deixar claro para quem estiver vendo nesse vídeo e de repente você encontrar a variável de ambiente aqui diferente. Então, eu habilito primeiramente. Depois de eu ter habilitado, aqui eu tenho a conexão com o MongoDB. E preste bem atenção aqui, tá? A gente tem uma string que você vai conectar. Se você não souber gerar string, eu já mostrei no vídeo anterior como você faz isso utilizando o MongoDB com Pass, né, com Pass. E lá ele gera para você, praticamente você pode até copiar também e testar aqui. Isso aqui, como é que funciona? Você vai colocar o seu usuário aqui, a sua senha e o seu hostname. É claro, a porta padrão, se for uma diferente, você pode colocar aqui. E aí, como é que eu faço para fazer isso? Lembre-se que você pode tanto conectar o seu MongoDB que você instalou dentro do seu Docker, né? Então você tem seu Docker aí e você instalou o MongoDB. Ou você pode pegar lá a versão gratuita, lá do Atlas, se não me engano, algo desse tipo. Não me veio na memória agora. E colocar aqui a conexão até para você testar, caso você não queira colocar aí, né? Subir o Mongo por algum motivo, tá? Então você pode fazer, é só colocar string referenciando aonde você vai ter o acesso, que ele vai te entregar lá, se você fizer diretamente pelo Mongo lá na versão gratuita, tá? Como a gente fez com o Docker, lembra que a gente criou usuário e senha? Eu vou colocar aqui Rafael. No password, então é o seu usuário, password, eu vou colocar a minha senha que eu defini que foi essa aqui. E o hostname, olha só que interessante. No hostname, perceba o seguinte, isso a gente não vê muita gente, né, explicando. Como a gente está trabalhando com Docker, e nesse caso está na mesma rede que a gente colocou essa aplicação, qual seria essa mesma rede? A rede aqui, App Network, que se encontra no nosso MongoDB. Então está nessa mesma rede, eu estou colocando nela. E com isso ele vai conseguir enxergar. E meu hostname, eu poderia colocar o IP da minha máquina, só que eu não abri a porta, né? Aqui eu mostrei como abrir a porta, mas eu estou trabalhando internamente, então não precisa abrir a porta, porque eu já estou colocando dentro da minha rede, da minha estrutura com Docker. E o que eu preciso colocar é o hostname do meu Mongo. E o que seria esse hostname? Se você vier aqui, ó, sempre esse nome aqui, ó, aqui está Evolution, seria o hostname. Por trás dele tem o IP internamente do Docker, que ele já gerencia isso automaticamente para você. Mas você viu lá eu abrindo, né? Se você assistiu o vídeo, a porta. A gente abre a porta justamente para conectar externamente. Como nossa aplicação ela está dentro da nossa rede do Docker, dentro ali do nosso sistema, ecossistema com Docker, o que eu preciso utilizar são as redes aqui. E as redes já funcionam porque o hostname é o nome do meu serviço e por trás dele tem a rede, tem o IP no caso, que identifica. Então se eu coloquei lá MongoDB, vou colocar aqui, que é o mesmo serviço, né? O mesmo nome no caso que eu defini do meu serviço. Se você colocou MongoDB1, MongoDBA ou MongoDB, o nome que você colocou lá é o que você vai colocar aqui no hostname, tá? Então em vez de colocar o IP, eu coloco o hostname aqui dentro da rede interna do Docker. E dessa forma você pode observar que eu não coloco exposto, né? Eu não exponho a minha porta e faço a conexão somente entre os aplicativos.
E aí se eu quiser colocar exposto, né, conforme eu mostrei lá, é só colocar um firewall e abrir somente para sua máquina para você acessar remotamente. E basicamente é isso, não tem mais o que fazer aqui. O resto da string continua a mesma coisa, conforme você está vendo aí, tá? É só mudar usuário, senha e hostname. Se você está utilizando lá do MongoDB, diretamente do site deles, eles vão te mostrar qual hostname você copia e cola aqui, tá? Olha só que legal. Então, somente isso. Agora a gente tem aqui a conexão, que é um prefixo para o banco de dados, tá? Em VDoc você pode alterar, eu vou deixar assim mesmo, tá? O padrão. E aí você tem algumas escolhas aqui, ó. Você pode ver que você pode escolher em salvar suas instâncias no Mongo. Então, database save data instância. Você pode optar, né, por salvar aqui também as novas mensagens. Você pode optar por salvar mensagens atualizadas e assim por diante. Para fazer um teste mesmo, eu só coloquei aqui os dois primeiros para a gente testar isso aí na hora que conectar e ver se está salvando mesmo, tá? Mas você pode habilitar os outros aqui mudando para true. E aí você pode até ver mais variáveis lá, se você precisar ir colocar aqui, certo? Bom, descendo aqui, a gente tem a parte de log, né? Os levels que você quer ver o log. Você quer ver log de erro, warning ou qualquer outro, né, que tiver na documentação, você pode colocar aqui. Esse del instância aqui, deixa eu só lembrar para que é. Para resumir, basicamente é só caso você não conecte, né, ele encontra lá a instância que não está conectada, ele vai deletar automaticamente. Se você não quiser, você pode deixar como falso, como está. Se você quiser que ele delete automaticamente, você deixa como true aqui. Aqui essa variável é simplesmente para ele listar a autenticação diretamente na API. Isso aqui seria interessante você utilizar, se você estiver utilizando para você, mas se for para um terceiro, talvez não seja interessante mostrar a autenticação no retorno ali da API, certo? O restante é a mesma coisa, tá? Como eu já fiz o vídeo aqui, não vou ficar explicando novamente. Aqui praticamente eu defino as regras de limite, tanto para CPU e memória. Ele vai rodar no Manage e o mais importante aqui seria colocar o seu domínio. Então aqui eu vou colocar, lembrando que tem que ser o mesmo, tá lá em cima. Se eu coloquei API, tá aqui. As rotas seguem o mesmo padrão. A gente cria a regra aqui para o nosso domínio, depois a gente vai apontar para cá, ele vai identificar, vai aplicar aqui o que a gente já tem, criando aqui o nome Evolution API, que é o mesmo nome do serviço, para ficar mais fácil. Crio aqui a regra para o domínio. O load balance vou fazer nessa porta. O nome do serviço já estou definindo aqui. Nesse caso aqui estou aplicando SSL e eu estou colocando o LE justamente porque a minha configuração do Traffic eu abreviei, em vez de colocar Let's Encrypt Resolver ou só Let's Encrypt, eu coloquei LE na minha configuração e aí eu chamo através do LE, tá? Se eu tiver a configuração padrão ou Let's Encrypt Resolver, você coloca aí da forma que você definiu. Depois na porta aqui, 443, né, que ele vai escutar. Até status como true aqui, poderia retirar, mas vou deixar. Então, vou deixar aqui de que tá. E aí nós temos as redes que estamos utilizando, tanto a Traffic e também a App Network. Lembrando, por causa do MongoDB que eu preciso enxergar, né, a minha aplicação precisa enxergar e ele se encontra nessa rede. A mesma coisa para o volume. Se eu utilizei volumes na minha stack, eu tenho que declarar ele aqui. Então, estou colocando ele aqui conforme você está vendo aí. E ambos estão como external como true, só para não concatenar o nome do arquivo com o nome aqui da rede ou mesmo do volume, né? Ficar aqui evolution, underline, EAPI e assim por diante. Bom, basicamente é isso. O que a gente vai fazer agora é fazer o apontamento para esse meu subdomínio. E depois que a gente apontar, a gente lança, né? A gente faz o deploy da stack. Então, vamos apontar aqui, já vamos testar e ver se está funcionando. Bom, aqui na Cloudflare a gente vai fazer o apontamento. Se você não sabe como utilizar a Cloudflare, também tem um aqui no canal, como você colocar o seu domínio. Eu vou adicionar um novo record aqui. Eu coloquei no meu caso aqui API, então perceba que ele vai pegar aqui, ó, exatamente o que a gente colocou lá. E nesse caso eu estou colocando do tipo A, eu preciso definir o IP. O IP daquela minha máquina termina com 229, então eu vou copiar aqui de baixo. Eu vou colar aqui. Eu vou desligar por enquanto aqui o proxy. E vou colocar só deletar para mim não esquecer. E aí eu
dou um save. Por que a gente faz isso? Porque é necessário apontar primeiramente que na hora que a gente subir, né, o traffic, ele vai tentar já achar aqui esse subdomínio. Se você não direcionar, não apontar, pode dar problema e você até ser bloqueado pela Let's Encrypt, que ele já vai instalar o SSL, tá? E aí sim, agora a gente pode voltar aqui. Eu vou dar o Ctrl A, Ctrl C. Eu venho aqui no nosso portainer, eu venho em stack. O Mongo já está aqui rodando, tá? Então você pode ver que ele está aqui, certinho. Vou vir aqui, ó, adicionar stack. Aqui eu vou dar o nome de Evolution. Eu vou colar minha stack. Posso dar uma conferida, lembrando que eu não falei, mas você pode mudar aqui os recursos, tá? Acompanhando e vendo aí. Bom, tá aqui a nossa stack. Se nada tiver errado, ele vai fazer o deploy. Então eu posso marcar aqui e clicar em deploy. Ver se não vai aparecer nenhum erro. Ó, ele foi. Se eu clicar em Evolution, a gente vai ver aqui que ele vai preparar. Porque quando você não tem a imagem, começa uma imagem nova, né? Você pode ver aqui que parte de outro repositório. Então aí a gente, nesse caso, o Docker vai baixar para depois ler aquele arquivo que a gente acabou de subir e montar o container aqui com as informações que a gente colocou. Eu vou atualizar para ver. Então a gente espera aqui, ó, tá iniciando, tá? A gente vai esperar. Aqui eu não tenho nenhuma porta publicada, conforme eu falei, a gente utiliza o nosso próprio domínio. E no caso do banco de dados, se precisar, você pode abrir, mas seria interessante utilizar o firewall. Pode ver que ele já está rodando. Então, teoricamente está funcionando. Eu vou abrir aqui uma nova aba. Aqui na URL, eu vou definir e vou colocar aqui, ó. Então aqui eu vou colocar API aprendanaweb.com.br. Ó, quando ele dá essa mensagem aqui, você pode ver que tá funcionando, tá? Como é que eu sei? Aqui, ó, status 200, então ele subiu a API, é bem leve, tá? A Evolution é sensacional para quem precisa aí trabalhar com envio de mensagens. E aqui ele já mostra, né, a API e mostra aqui um manager também para estar acessando. Então se eu vier aqui, ó, e acessar, copiar, vou colar aqui. Então perceba que ele vai abrir aqui diretamente no seu domínio /manage o manager aqui para você acessar. Então tá atualizado aqui. Ele já pegou a URL automaticamente. Você vai colocar a Global API Key, que foi o que a gente definiu. Se eu voltar aqui, eu gerei aqui as chaves conforme você viu, né, que eu acesso através aqui da API geral, no caso do start. Você pode criar depois outras através da API, mas o início a gente pode logar com o nosso aqui que a gente criou, que seria aí o master, né, o padrão. Eu vou clicar em conectar, ele vai carregar e tá aqui. Nesse novo manager a gente pode criar instâncias e é o que a gente vai fazer para testar e aí a gente vai ver se está funcionando realmente aqui tudo conforme a gente viu, né, com o MongoDB e testando já essa nova API. Já deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito e a próxima parte agora é fazer a conexão e os testes aqui, né, desse novo manager e também para ver lá se cadastrou no MongoDB. Bom, voltando aqui então, já é outro dia, acabou que não deu para terminar no mesmo dia a gravação, então a gente vai agora criar uma nova instância depois que a gente fez aqui o login, né, a princípio aqui no Manager. E agora a gente vai testar e ver se está funcionando. A gente vai ver também no Mongo, mas primeiramente vamos passar aqui pelo Manager, que já vem incluso dentro aqui da Evolution. Nesse caso aqui, para a gente criar uma nova instância e conectar nosso aparelho, a gente precisa clicar aqui nesse botão. Ele vai pedir um nome e ele também já vem com a API Key, né, que ele gerou aqui, que aleatoriamente você pode usar tranquilamente. E aí não precisa alterar. Eu vou colocar aqui uma API do meu, colocar meu nome mesmo, tá? Do celular que eu vou utilizar aqui. Eu vou clicar em criar e aí ele vai partir para cá. Olha só como tá legal essa versão. Ele mostra aqui o meu celular desconectado, então eu criei, certo? E aí a gente pode fazer a conexão. Então nesse momento ele vem sem estar conectado, a gente só criou a instância e antes mesmo de fazer a conexão, vamos conferir lá no Mongo para ver se ele criou exatamente aqui
essa instância, né? A gente criou, mas não conectou. Então aqui no Mongo, deixa eu só ver onde está aqui. Tá aqui, ó. Eu mostrei também, caso você não tenha visto, instalando o Mongo com o Docker, tá? E aí eu já tenho aqui pronto a minha conexão. Novamente, se você quiser ver, o card está aí para você dar uma olhada. Então, eu vou conectar. Ele vai acessar o meu Mongo que está lá na nossa estrutura com Docker. Eu tenho aqui já a tabela. Ó, ele pegou aqui o prefixo. Acho que vai dar para você ver aí. Deixa eu aproximar para você ver melhor. E aqui aquele envdoc, né, que você pode mudar. Deixei padrão, porque não vai fazer sentido. Você pode até mudar. Ele pega o prefixo aqui, ó, e cria o banco de dados, no caso, com todos os parâmetros aqui, todas as tabelas referente aqui à Evolution, tá? Então temos aqui a autenticação. Aqui perceba exatamente, ó, que está aqui, né? Então ele está se comunicando com o nosso banco de dados, com o MongoDB, e praticamente tudo que você fizer e aqueles parâmetros que a gente viu lá, se você marcar, ele vai salvar mensagens, né, que eu deixei marcado, se não me engano, e outras opções que tem lá que você pode utilizar, tá? Então, antigamente nós utilizávamos a Evolution, no caso era utilizado com arquivos, então dava alguns probleminhas. Agora está diretamente com o banco, e a vantagem disso é porque você pode levar para onde você quiser a sua API, você não fica preso só em arquivos, né, até então, para ficar ali gerando um monte de arquivo. Então, voltando aqui agora, eu vou fazer a conexão, só vou pegar meu celular aqui e deixar pronto, e já clica ali e conectar para mostrar para você. Peguei aqui meu celular, eu vou clicar aqui em conectar. Ele vai gerar um QR Code, tá? Então nesse caso, eu vou para ele me dar esse QR Code aqui, aguardar alguns segundos, ó, pode ver que apareceu. E aqui no meu celular eu vou aparelho desconectado, eu vou conectar um aparelho, ler esse QR Code. Então ele vai ler aqui. Assim que ele identificar, ele vai me pedir um nome, eu vou colocar aqui um nome só fictício aqui no celular, só para me poder lembrar depois. Pronto, conectei. E aí, quando você fizer a conexão, ele tem que aparecer aqui, ó. Deixa eu clicar aqui em cancelar. Eu vou atualizar aqui para ver, tá? Então eu fiz a conexão e pode ver que ele apareceu agora como conectado. Olha só que legal. Pegou a minha foto, pegou os dados aqui, ó, o meu nome, e aí você pode ver que ele pegou as informações aqui, ó, como número, né, meu nome, e o status que tem lá no meu WhatsApp. Olha só que interessante. E aí você tem as mensagens, você pode enviar uma mensagem aqui para você testar, então colocar o número que você vai enviar. Opa, acho que eu deixei aqui no Zoom, né? Então você pode colocar aqui, ó, para onde você vai enviar a mensagem. Enfim, tem diversos aqui. E aí você pode ver as configurações. Não é, esse vídeo não é para falar sobre o Manager em si, a gente pode até ver depois um vídeo específico, mas esse vídeo está ficando longo, mas é principalmente para você ver do zero a Evolution com o MongoDB, que é o principal foco aqui desse vídeo. E a gente só está testando o Manager porque fica mais simples, mais fácil para você estar acessando. E assim que você instalar, você já consegue aqui testar a configuração. Então, conforme eu falei, você tem aqui as opções. Depois a gente pode até ver a integração aqui com o RabbitMQ. E basicamente é isso. Eu acho que esse novo Manager deu uma cara muito mais interessante, simplificou muito mais. E aí você pode, né, gerenciar tudo através do Manager. Inclusive posso até desconectar, reiniciar se for o caso. Vou clicar em desconectar, tenho certeza. Pronto, desconectou, está aqui. Vou conectar aqui novamente. Perceba, quando eu cliquei em conectar, ele já conectou automaticamente, não precisei ler o QR Code, ele já entrou novamente, então isso é muito legal. E agora a gente vai enviar uma mensagem. Vou fazer o seguinte, eu vou enviar de outro número que eu tenho aqui. Bom, então o que eu fiz agora? Eu enviei aqui, né, de meu outro número, tá, de outro celular, para a gente testar. Então eu enviei a mensagem. Para mim ver, eu já vou lá no Mongo, eu vou acessar aqui, eu vou procurar aqui, ó, em mensagens. E tá aqui a minha mensagem. Olha só que legal. Ele guardou. Tem um objeto aqui, mensagem. Esse objeto, mensagem. O que tem aqui? Olha só. Deixa o like, pessoal, para você que está gostando. Para você, principalmente, conseguiu configurar. E o mais importante, que você tenha entendido e tenha conseguido fazer. Então, você viu aí que ele está cadastrando no Mongo. Você tem
essa mensagem aqui para você fazer uma consulta depois ou fazer qualquer coisa que você precisar. Bom, então você viu aí exatamente como fazer a configuração do zero, instalando a Evolution, integrando com o MongoDB, que hoje está um cenário excelente até então nessa versão, né, nessa atualização. E basicamente você tem um novo manager que você consegue fazer toda a configuração aqui através de um clique, já para você que precisa começar o disparo aí no seu sistema, para você já começar a utilizar. É claro que tem outras integrações que a gente pode ver, né, em outro vídeo, como exemplificando, tá? E aí eu peço a sua colaboração novamente. Eu vou ver se eu deixo essa stack pronta aí para você, porque eu já tenho a base lá. Você viu aqui no vídeo as configurações, é só alterar e colocar aí, né, conforme eu mostrei, mais coisas, né, ou retirar se for o caso. Então, nesse caso, novamente, conto com o like, deixa a sua inscrição e seu comentário para me saber se realmente foi útil esse conteúdo e se ele principalmente te ajudou, que é o foco aqui, te ajudar a entender e a configurar isso aqui. Não apenas deixar o código, apesar que eu deixo o código aí para você, mas não só deixar o código, explicar para você realmente saber o que está fazendo e se precisar você consegue alterar, né, e adaptar ao seu cenário. Então já já a gente se encontra em outro vídeo.